Então, gente, retornamos agora para a nossa primeira aula, né? Nessa nossa primeira aula, nós iremos abordar, dividido aí dentro do módulo, vocês irão perceber os assuntos de fração e porcentagem, certo? Nesse primeiro momento, fração, no segundo momento, porcentagem, ok? Aproveitar também para conhecer o nosso ambiente de trabalho, a nossa parte em que a gente vai estar utilizando, né, para escrever. Matemática, entendam, desde já, matemática é muito escrever, é muito calcular, é muito rabiscar, como costumo sempre falar. Então a gente precisa de um ambiente que seja confortável para isso. Para isso, né, iremos utilizar esse recurso da mesa digitalizadora, certo? Onde aqui a gente vai poder explanar, exemplificar e, enfim, resolver os problemas, né? Os problemas matemáticos, tá bom? Esses assuntos a gente vai ter um pouco de teoria, uma explanação rápida de teoria. Posteriormente, a gente tem resolução de problemas, certo? Vou sempre estar resolvendo alguns problemas, algumas questões para que vocês. Porque matemática é muito isso, é pela percepção, pelo que a gente vai vendo, né, por essa resolução de problemas. E a partir daí eu vou propor também listas de exercícios para vocês e outras atividades de desafio que serão desenvolvidas no decorrer do percurso, tá certo? Então, nesse primeiro momento, começaremos falando um pouco sobre fração. Então, me direciono aqui para a nossa lousa, né? Aqui vai ser nosso espaço de lousa, tá certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre fração, né? Gente, essa parte, né, que de começo, normalmente a gente fica um pouco mais ainda assim, sem conhecer quem está do outro lado. Então, é um pouco diferente, né, do nosso ambiente de sala, onde a maioria de vocês estão acostumados, eu também estou acostumado. Então, no decorrer da aula, das aulas, dos módulos, a gente vai, acredito, né, que com o feedback de vocês, com retorno lá na plataforma, a gente vai conseguindo ter um estreitamento maior, né, nas relações, tá bom? Pois bem, fração, né? Todo mundo aqui tem uma ideia do que seja fração. Fração ela é uma representação de uma parte de um todo, certo? Então, toda vez que eu tenho uma totalidade e que eu tenho interesse em representar parte dessa totalidade, então eu represento isso por meio de uma fração. Essa concepção ela existe desde os nossos primeiros contatos com a matemática, né? Lá nas séries iniciais, que é quando a gente conhece cada termo de uma fração e geometricamente o que de fato ela representa. Vou tentar dar uma passada rápida aqui com vocês. Se eu escrevo aqui, a exemplo, uma definição formal, né, de um A sobre B, certo? Um A sobre B, que é uma representação de fração, vocês entendem que o numerador, né, que o que está em cima dessa fração é chamado de numerador, certo? Chamado de numerador, e o que está embaixo, denominador. Agora, o que cada uma dessas coisas representa? Né? O que representa o numerador e o que representa um denominador? Então, vamos para um exemplo prático. Então, se eu escrevo aqui uma fração 3 quartos, por exemplo, 3 quartos, 3 sobre 4, né? Lemos 3 quartos. O que ele está querendo dizer? Querendo dizer o seguinte, ó, que se eu tiver, eu vou fazer uma representação geométrica aqui, tá? E se eu tiver, por exemplo, um retângulo aqui, dividido em, certo? Um retângulo dividido em algumas partes, vou dizer que eu vou dividir esse retângulo aqui em 4 partes.
Era para ser uma divisão. Peraí, deixa eu tentar fazer uma divisão o mais igual possível. Porque sempre que a gente fala de fração, a gente está falando em uma divisão igual de partes, certo? O que, que a fração ela me passa como mensagem? O que, que ela me diz? Ela está me dizendo o seguinte, ó. A fração ela está me dizendo o seguinte: eu tenho um todo, uma parte inteira, certo? Que está sendo dividido em 4 partes, certo? O denominador, esse denominador na qual falamos aqui, ele indica em quantas partes que o todo, que a totalidade está dividida, está fracionada. Por isso o nome de fração. Então ela está dividida em 4 partes. E o que, que o numerador me indica? O numerador ele me indica quantas dessas partes que o denominador dividiu, quantas delas existem. Porque quando eu falo 3 quartos, certo? Quando eu falo em 3 quartos, eu estou falando em 3 quartos de alguma coisa. Tudo bem? Eu estou falando aqui em 3 quartos de alguma coisa. E esse 3 quartos, ele é de quê? Esse 3 quartos, ele é do retângulo. Certo? Então, eu estou falando em 3 quartos desse retângulo que eu desenhei. Então, a parte de baixo indica que o retângulo está dividido em 4 partes. E o numerador, que é a parte de cima, indica que eu estou falando em 3 dessas 4 partes. Logo, uma representação geométrica dessa fração seria isso aqui, um retângulo dividido em 4 partes, onde 3 dessas partes seriam o que me interessa. Certo? Então, ó, isso aqui, essa fração representa isso aqui. Tá? Essa fração representa isso aí algebricamente. Só para que vocês tenham uma ideia do que é uma representação de fração. Tudo bem até aí? Acredito que esteja ficando claro, né? Conseguindo ficar um pouco claro para vocês. Até tirei aqui um pouco a minha câmera do cantinho, para que na hora que eu escreva, e quando eu estou escrevendo na lousa, eu não consigo ver, certo? Só para a gente ajustar aqui alguns detalhes do percurso, pessoal. Quando eu estou escrevendo lá na lousa, eu não consigo ver em que local da tela eu estou. Então, em alguns momentos, eu vou acabar retirando essa câmera para que a gente use melhor o espaço de escrita. Tudo bem? Esses recursos que eu vou utilizando, muitas das vezes eles têm essa demora na aplicação. Esse em específico que eu estou usando para mim é novo, tentei buscar um recurso que oferecesse mais possibilidades, e aí, por isso que hora ou outra, trava aqui para fazer um desenho ou alguma coisa do tipo, tá bom? Mas é sempre no intuito de buscar trazer a maior quantidade de recursos possível, tudo bem? Então vamos dando continuidade aqui à nossa explanação. Eu acho que fica claro para todo mundo essa explicação com relação à representação de fração, uma representação geométrica, certo? Eu posso até dar um outro exemplo para facilitar a vida, ou um exemplo contrário, vai ser melhor assim. Pronto, eu vou dar inclusive um exemplo circular, uma circunferência. Deixa eu deixar essa circunferência na cor branca, já que o que me interessa é a... Deixa eu traçar aqui, dividir ela em algumas partes, certo? Vou dividir ela aqui em algumas partes e vou propor aqui um desafio para a gente, certo? A partir dessa circunferência, vou propor aqui um desafio para nós. Eu peço sempre que ignore. Eu tento fazer, busco fazer a construção juntamente com vocês, para que vocês tenham ideia para a gente poder simular o máximo possível do momento em sala. É como eu faria em sala. Eu iria fazer um desenho, eu iria estar construindo essa ideia com vocês. Preferi assim do que às vezes trazer um recurso engessado, trazer uma imagem já engessada.
e acabar sendo muito rápido. E eu sei que no caso da aula gravada, né, existe toda uma questão de adaptação para alguns, tá bom? Então, estou tentando fazer, vou tentar fazer o percurso conforme a nossa aplicação em sala, tá bom? Então entendam o seguinte, quando eu falo de fração, eu falo em uma figura dividida toda igualmente, tá? O que visivelmente não é o nosso caso aqui. Se a gente for ser bastante criterioso aqui, ela não está igualmente dividida, né? As fatiazinhas dessa pizza, vamos dizer assim, ela não está igual, né? Não são todas as fatias que são do mesmo tamanho. Enfim, mas vou propor aqui uma ideia para vocês. A partir daqui vou pintar algumas partes, vocês entendam. Certo? Vou pintar aqui mais uma. Só para que a gente tome a ideia. Só para que a gente tome a ideia do que a gente está fazendo. Ok? Então, olha só. A minha pergunta seria: qual a fração que representa essa imagem? De forma muito simples, acredito que vocês poderiam me responder. Ora, eu tenho uma circunferência que ela está dividida em algumas partes. Quantas partes? Ela está dividida no total em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dessas 8, quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3 e 4. Então, das 8 partes, 4 estão pintadas. Então, qual a fração que representa a quantidade de partes pintadas nessa circunferência? Então, eu tenho 4 partes pintadas. Perceba que o numerador sempre representa aquela parte que eu quero. Lembra que eu falei lá no início que fração é uma representação de um pedaço de um todo? Então, o numerador ele é a representação daquele pedaço. O numerador sempre representa o pedaço, a parte do todo, né, na qual eu estou me referindo dentro daquele determinado problema. Então, dentro do nosso problema aqui, eu tenho 4 partes pintadas sobre o total. O total é o total de partes em que o todo está dividido. Então, o todo ele está dividido em 8 partes, como já contamos. Logo, a fração que representa essa imagem é 4/8, ou 4 sobre 8, como queira. Tudo bem até aí, minha gente? Acredito que esteja de bastante compreensão até o momento. Entenda que até agora nós fizemos uma introdução bastante explicativa com relação ao nosso assunto de fração. Ok? Seguimos adiante. Pois bem, a partir daqui, nós vamos começar a primeiro conhecer frações equivalentes. Aproveito já, inclusive, este exemplo para falar sobre frações equivalentes. Entendam que no dia a dia de vocês, essa palavra equivalente, ela é usada para representar o quê? Ela é usada para representar coisas que têm o mesmo valor. Por isso, equivalente. Coisas que têm o mesmo valor. Então, olha só, essa fração 4/8, ela é equivalente a outras frações. Certo? Ela é equivalente a outras frações. Agora, que frações são essas? Entenda que o 4/8, eu posso simplificar essa fração. E o que é essa simplificação na qual eu me refiro? Simplificar uma fração nada mais é do que você dividir, né, o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor. Certo? Por um mesmo valor. Então, olha só, eu paro e penso, qual é o número que divide tanto esse 4 como esse 8 simultaneamente? Tipo, não pode ser um número que vai dividir o 4 e outro número que vai dividir o 8. Não, tem que ser um número que divida os dois. Com um pouco de esforço, vocês iriam perceber que nós temos o número 2. Alguém até poderia já ter dito o número 4, que também divide os dois. Mas eu quero fazer aqui o passo a passo, tá bom?
Perceba, 4 dividido por 2 dá uma divisão exata, dá 2. 8 dividido por 2 dá uma divisão exata, dá 4. Logo, chegamos à conclusão que 4 sobre 8 é igual, exatamente igual, a 2 sobre 4. Significa dizer o seguinte, minha gente. Toda fração ela é uma divisão, certo? Já fique claro para nós essa informação, que toda fração é uma divisão. Então, se eu pegar o resultado dessa divisão, que é 4 sobre 8, ou seja, se eu pegar o 4 e dividir pelo 8, porque a divisão ela se dá do de cima dividido pelo de baixo, certo? Então, se eu pegar 4 dividido por 8, vai ser numericamente igual a 2 dividido por 4, certo? Já que elas têm o mesmo valor numérico, a gente afirma que elas são equivalentes. Mas a gente poderia, inclusive, seguir um pouco mais aqui. Porque perceba que a fração 2 sobre 4, ela é numericamente igual, ou melhor, ela é possível dividir ela por um outro número em comum. Ou melhor, pelo mesmo número até, né? Eu quero dizer que é possível dividir novamente. Ou por um outro número que divide o de cima e o de baixo, ou pelo mesmo número, que no caso aqui a gente percebe que quem divide o 2 e quem divide o 4 é o próprio número 2, que a gente já tinha usado anteriormente. Tudo bem? Aí, ó, quando eu faço isso, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que isso quer dizer? Acompanhe comigo. 4 sobre 8 é numericamente igual a 2 sobre 4. Certo? Que é numericamente igual a 1 sobre 2. Então, resumindo até aqui, se eu pegar o 4 e dividir por 8, vai dar um valor. Se eu pegar o 2 e dividir por 4, vai dar o mesmo valor. Se eu pegar o 1 e dividir por 2, vai dar o mesmo valor. Valor esse, bem simples de perceber, que representa metade, ou seja, 0,5. Então, com isso, eu posso afirmar que essas frações, elas são o que a gente chama de frações equivalentes. Elas são frações equivalentes. Tudo bem, minha gente? Até aí? Espero que tenha, até esse momento, ficado claro para todos vocês a respeito dessa parte. Bem tranquila, por sinal. Ok? Quando falamos de frações, vocês lembram, ou devem lembrar, que as frações elas têm uma classificação, certo? Qual é a classificação dela? Uma fração ela pode ser dita fração própria, ela pode ser uma fração imprópria, ela pode ser uma fração aparente, certo? Pode ser uma fração aparente. E ela pode ser uma fração mista. Ok? E ela pode ser uma fração mista. Só tomar aqui um gole d'água, a garganta está um pouco seca. Pois bem, então, continuando aqui. Uma fração, ela pode ter, ela é sempre classificada, ela tem sempre uma dessas 4 classificações. Eu vou usar, inclusive, os exemplos que eu já tinha colocado aqui anteriormente. Ó, perceba que a primeira fração que eu usei como exemplo foi essa, ó, 3/4. Então, vamos lá. O que é uma fração própria? Uma fração própria é aquela fração que, de fato, ela é necessária existir para representar determinada situação. Diria para vocês, assim, trocando em miúdos, como diz o Matuto, né? Que ela é o tipo de fração que, de fato, deve existir. Né? É, de fato, o tipo de fração que deve sempre ser utilizado. Né? Que é, a exemplo, né, do que eu estava falando, 3/4. Ou 3 sobre 4, como queira. Uma característica da fração própria. O numerador ele é sempre menor que o denominador.
O de cima é sempre menor que o de baixo. Por uma obviedade. Porque se a fração existe para representar uma parte de um todo, então essa parte que é representada pelo numerador, ela deve ser menor. Porque não é para representar uma parte do todo. Concordam comigo? Se ela é para representar uma parte do todo, então o numerador deve ser menor que o denominador. O de cima deve ser menor que o de baixo. Porque o de cima representa a parte e o de baixo representa a totalidade. Tudo bem até aí? Eu vou pular aqui a ideia, eu vou logo para a fração aparente. Okay? Consigo aqui fazer o percurso direitinho. E o que é uma fração aparente? Ora, matemática, a gente muitas das vezes pega os termos, né, palavras conhecidas, usadas no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, para tentar compreender determinada definição. O que uma coisa é aparente? Quando é que você diz que algo é aparente? Ora, é quando ela existe, você está vendo, ela existe, mas uma situação de aparência, ela existe, mas talvez nem houvesse a necessidade de existir. Talvez nem tenha a necessidade de existir ou de ser escrita daquela forma. Entende? Exemplo prático para vocês. Uma fração 2 sobre 2. Ora, por que eu digo que isso é uma fração aparente? Gente, toda fração é uma divisão. Como já disse para vocês, toda fração ela é uma divisão. 2 sobre 2, eu estou dizendo que é 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2, ele representa um inteiro. Então, no lugar de eu precisar escrever 2 sobre 2, basta eu escrever 1. Entende? Então, essa fração 2 sobre 2, ela é uma fração aparente, ela não precisa existir. Não há necessidade da sua existência. Tudo bem até aí? Enquanto que uma fração própria, só para fazer o comparativo, o paralelo, né, entre os dois, enquanto que uma fração própria, o resultado da divisão dela sempre será um número decimal. Sempre será um 0, alguma coisa. Certo? A fração própria. Um outro exemplo de uma fração aparente. 6 sobre 3. De novo, a fração ela vem para representar pedaço, para representar parte, e não inteiro. Porque para a representação do inteiro já existe o próprio conjunto dos números inteiros. Então, 6 sobre 3 está escrito sob forma de fração. Só que é uma fração desnecessária. Por isso que é chamada de fração aparente. Por quê? Porque 6 sobre 3, 6 dividido por 3, 2. Ele representa um inteiro. Que inteiro é esse? 2. Fica claro para vocês essa compreensão? Tudo bem até aí? Então, essas frações que não há necessidade de existir, porque o resultado da sua divisão dá um número inteiro, elas são chamadas de aparente, porque elas não necessitam de fato existir. Tudo bem até aí, gente? E o que é uma fração imprópria, né? Uma fração imprópria é quando nós temos um tipo de representação de algo que não está representado da maneira correta. Exemplo, 5 sobre 3. Percebe que a fração, como eu falei inicialmente, né, lá anteriormente, uma fração própria ela representa um pedaço. Então, sempre o numerador é menor que o denominador, porque o numerador é que representa a parte, o denominador representa o todo. Então, quando eu tenho uma fração do tipo 5 sobre 3, eu estou com uma representação estranha. Opa, como é que eu peguei uma coisa, vou até usar aqui lateralmente o exemplo, tá? 5 sobre 3. Como é que eu peguei uma coisa, dividi ele em 3 partes, porque, né, o professor está falando que o denominador sempre representa a quantidade de partes que aquilo foi fracionado, né, que aquele inteiro foi fracionado, foi quebrado. Ele foi quebrado em 3 partes. Como é que eu estou representando 5 dessas 3 partes? Como é que eu peguei uma coisa, eu quebrei ela em 3 partes, e eu estou representando 5 dessas 3 partes? Não tem muita lógica. Compreende comigo? Seria meio que isso aqui, ó. Deixa eu usar de novo o recurso do desenho. Seria o seguinte: eu tenho
isso aqui dividido em 3 partes, certo? Tem isso aqui dividido em 3 partes. E eu estou dizendo que eu tenho 5 dessas 3 partes. Então, 1, 2, 3. Como se eu tivesse mais 2 aqui, ó. 4, 5. Que nem existem. Você está entendendo? Que nem existem. Então, acompanha comigo a seguinte ideia. Era como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, aqui, que esse 5 sobre 3 está representando uma parte inteira, né? Porque perceba que isso aqui é um inteiro, que eu dividi em 3 pedaços. Então, esse 5 sobre 3 está representando uma parte inteira, né? Aqui, ó. Isso aqui todo é o inteiro. E ainda está sobrando 2 pedaços, certo? E ainda está sobrando 2 pedaços. Aí é que vem, talvez no dia a dia de vocês não costumam muito ver esse tipo de escrita de fração, né? Enfim, tem embalagem, né? Que a gente vê lá aquelas valores calóricos, às vezes ali tem umas representações de frações, receitas e tudo mais. Aqui o que a gente vai ver aqui não é um tipo de fração comum em ver nesses espaços. Mas olha só, o que ele está dizendo? Que esse 5 sobre 3 representa uma parte inteira e ainda sobra 2. Então, como que eu representaria isso? Eu represento assim, ó, um inteiro, né? Porque você viu que ele pega uma parte inteira. E ainda sobra 2 aqui, ó. Ainda sobra 2. Então, ainda sobra 2 de um total de 3 partes que foram divididas. Eita, que fração estranha. Pois é. A fração imprópria, ela pode ser escrita desta maneira aqui. E esse tipo de fração é chamado de fração mista, certo? Então, só para ficar claro para vocês, a fração mista, ela é meio que uma consequência de uma fração imprópria. Então, uma fração 5 sobre 3, ela pode ser representada, e é a maneira ideal de ser representada, por exemplo, não é bacana que fique a escrita de uma fração imprópria, tipo essa. É bacana que ela fique em forma mista, ou 5 sobre 3. Sem desenhar, sem a ideia de desenhar, o 5, ele cabe uma vez todinho dentro do 3, não cabe? O 5 ele não cabe uma vez dentro do 3. E ainda sobra 2 unidades. Ó. Foi o que eu fiz aqui tentando desenhar geometricamente para vocês. Ó. O 5, ele cabe aqui todinho dentro do 3 e ainda sobraram 2 pedaços. Então, a gente representa essa fração imprópria com uma fração mista, escrevendo 1, 2 terços. Certo? Aí a gente lê como 1, 2 terços. Um inteiro. Esse 1 que ele fica na frente, ele fica um número grande mesmo, porque ele é a representação do inteiro. Tá certo? Vou dar um outro exemplo aqui, que eu sei que essa parte ela não é das mais simples de se compreender. Opa! Deixa eu ia pegar esse recursozinho aqui de dividir. Só um minutinho. Não, aqui tem que ser com outro recurso aqui, tá? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Vou escrever uma outra fração imprópria e vou propor que vocês pausem o vídeo e tentem imaginar qual seria a fração inteira dela. Tá bom? Então, vou escrever aqui um 8 sobre 3. 8 sobre 3. Perceba que 8 sobre 3 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, certo? Então, é ideal que eu escreva ela na forma mista. E qual seria a fração mista que representaria essa fração imprópria 8 sobre 3? Vamos lá comigo. Pergunto vocês. O 8, eu vou fazer até uma pergunta, talvez fique mais fácil de compreender. O 3, ele cabe quantas vezes dentro do 8? O 3, ele cabe, ó, 3, ele cabe uma vez, ele cabe duas vezes, né? Porque 3, aí 6. O 3 cabe 3 vezes dentro do 8? Não, né? Porque seria 3, 6, 9, passaria.
Então, ó, o 3 ele cabe duas vezes inteira dentro do 8, certo? E ainda sobram 2 pedaços, né? Compreendeu a ideia comigo? O 3 ele cabe duas vezes dentro do 8 e ainda sobram 2 partes, certo? Então, se ele cabe duas vezes inteira, então a parte inteira dessa fração mista é 2. E o que sobra? Ora, o 3 cabe uma vez, cabe duas vezes que dá 6, não cabe 3 porque daria 9, passaria, né? Então, sobrariam 2 partes. Então, sobram 2 partes de um total de 3 que inicialmente está dividido. Espero que tenha ficado fácil a compreensão dessa parte para vocês. Tudo bem? Ah, só um detalhe para a gente finalizar esse primeiro momento, para não ficar um vídeo tão longo, que eu vou propor dividir aqui em partes. É chamado de fração mista, certo? Tudo tem uma explicação. Ela é chamada de fração mista pelo fato de que ela é composta de duas coisas diferentes, que é uma parte inteira. Perceba que esse 2, por exemplo, ele é inteiro. E esse 2/3 é fração. Fracionado. Certo? Então, por isso é uma fração mista. Porque ela é escrita desta maneira aqui, ó, composta por uma parte inteira e uma parte fracionada. Tudo bem, minha gente? Espero que esse nosso primeiro momento, essa nossa primeira aula, uma aula de explanação, né, uma aula explanativa, ela tenha sido clara, tá, para vocês. E, na medida do possível, eu peço que vocês possam, né, dar esse feedback, tá bom? Dar este retorno, para a gente ter uma ideia de como está chegando para vocês o conteúdo. Tudo bem? Pois esse primeiro momento vamos ficando por aqui. Continuaremos com algumas resoluções de problemas no outro vídeo. Valeu!